Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos falar a espiral da dívida americana. Por que o colapso é inevitável? Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, cara? Vamos lá, mais uma vez, e falar de como a moeda fiduciária vai ruir, eventualmente, né? Sim. Já está curtindo os primeiros dias de inverno aí no Brasil? Mais ou menos, cara, pelo menos aqui onde eu moro, alguns anos para trás já fez mais frio essa época, né? É, Mas tá melhorando, né? O frio aqui é um frio parcial, né? Mas tá bom. que bom. Eu já estou aqui sofrendo dias acima de 30 graus, então já a diversão acabou. Agora é só no final de setembro agora. Mas é É, isso, né, cara? A gente tem esse colapso, né, essa dívida americana que se inicia, né, lá por volta, né, ela explode por volta do final do acordo de Bretton Woods, né, em 1971, e a coisa vem escalando desde então, né, historicamente parecido com o que acontece ao final do Império Romano. Coincidentemente, ambos os impérios, por assim dizer, utilizam a mesma unidade de medida, né, que é pé, e a medida imperial, ela é uma medida romana. Mas coincidências à parte, é um pouco disso, né? Os Estados Unidos começaram essa espiral de dívidas baseado no poder que a moeda tinha como moeda de conta mundial, até a hora que a confiança de todo mundo começa a se abalar em relação a isso, e acho que é um momento que nós estamos começando a viver, né? cara, pode ser que sim. Eu diria que sim, mas a gente tem que ver que nós já temos meio que um viés, né? Eu não achava isso, mas quando eu ouvi de pessoas que não estão tão ainda, né, no meio que a gente está, as pessoas falam para mim que sim, você já tem um viés. A nossa opinião formada ela já é muito forte, né? Mas Sim. ainda assim, é um trabalho não só meu, quanto eu acho que seu e de todo mundo que fala disso, de mostrar para as pessoas o quanto que essa dívida impagável e essa emissão de moeda e todos esses fatores, eles estão levando para essa descrença da moeda no geral. E aí você tem pouquinho em pouquinho, né, as pessoas começando a avaliar outras coisas, que seja ouro, né, que seja, sei lá, diversificar em outras moedas nacionais, qualquer coisa. Não vou nem falar de Bitcoin nesse caso, mas já se vê uma descrença sendo pelo menos discutida, eu diria. Eu não sei se eu vejo isso por causa do meu viés, mas eu vejo muito isso, entendeu? Eu creio que se você não viu isso, né, já não chega a ser. A gente ter visto tem a ver com o viés, mas eu acho que a coisa já escancarou para a grande mídia, né, principalmente com a Arábia Saudita fechando contratos com pagamento diferente em dólar, né? Então, em outra moeda que não o dólar, algo que até então havia sido inédito depois dos acordos com os Estados Unidos. Né? Todo o petróleo era vendido por dólar. A grande compra, né, que a China vem fazendo, vem enchendo cofres de ouro, a busca por ouro por bancos centrais, né, é muito maior hoje do que títulos da dívida pública em dólar. Essa busca já começa a mudar as coisas, a deixar um cenário um pouco mais hostil para o dólar. Mas faz parte, né, da gente que. Aí eu acho que entra realmente o viés, faz parte
do que a gente vem estudando, né, que isso inevitavelmente vai acontecer. Eu acho que o ponto que a gente pode divergir, inclusive, com as pessoas, digamos assim, mais xiitas em relação ao Bitcoin é que a linha temporal que isso vai acontecer, né? Então, os bitcoiners acham que isso acontece na próxima década. Eu não vejo isso acontecendo neste século, por exemplo. Né? Você acha que não vai ruir O nesse colapso século? total, não. Eu acho que ainda vai ter muita repressão e ainda vai ter muita impressão de dinheiro. Sabe? É a hora que os governos vão começar a obrigar as pessoas a usar dinheiro, o dinheiro dos governos, dos bancos centrais, até o momento em que alguém vai começar, e aí entra naquele episódio nosso, né, do Bitcoin e ouro, né, o ouro digital, se isso é uma maldição, né, ou uma previsão e uma maldição, porque talvez possa acontecer algo nesse sentido, de algum país criar uma moeda lastreada em Bitcoin e a gente ter esse aprisionamento, pode ser uma saída. O outro pode ter uma explosão de criptos, né, no sentido de voltadas à privacidade e ter algum lastro em Bitcoin ou algo que o valha e a gente ter essa variável nova nesse cenário histórico cíclico, né, porque ele já aconteceu. Mas essa de aprisionar, por exemplo, o dinheiro, né, e ouro, inclusive numa visita recente que eu fui nas ruínas romanas próxima a Coimbra, eles acharam lá uma série de moedas, inclusive os denários de ouro, e explicando que isso aconteceu por causa já da instabilidade do Império Romano, na época que as pessoas guardavam ouro em casa, né, as moedas mais antigas com maior quantidade de ouro, já por causa dessa perda na confiança da moeda. Então, esse fenômeno que está acontecendo com bancos centrais inevitavelmente vai acontecer com as pessoas em algum momento, né? Essa crise de desconfiança. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, mas eu não sei, né? Veja bem, essas moedas foram encontradas também em torno de 100 anos antes do final do Império Romano. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Se a gente estiver vivendo a história sem algo que acelere muito isso, eu acho que a gente ainda não vai ver em vida esse final de fato. Tá. Assim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu também não tenho, né? Eu não conseguiria dizer um prazo, né, correto para isso, porque varia, né? O que a gente tem de estudo acerca disso é aquele vídeo, o mais recente do Ray Dalio, mais recente, mas que já tem aqui uns 2 anos, aonde ele explica, né, os ciclos das nações, das moedas que dominam no mundo, que tem nações por trás, e que toda troca de moeda mundial foi seguida por uma grande guerra. Sim. Enfim, é um detalhe, mas que ele mostra que o ciclo das moedas eles vão para em torno de 150, 200 anos. Então, assim, pode ser que a gente esteja, né? Realmente, ele traz esse exemplo do dólar, e parece que ele sugere que o dólar seria substituído pelo yuan, né? Porque há 2 anos atrás faria sentido dessa forma. E o dólar tá mais ou menos nesse momento, só que a gente não consegue precisar, assim, não é uma coisa que vai assim, acontecer hoje. Gente, o dólar quebrou hoje, amanhã começa uma paradinha nova, sabe? Não é uma coisa assim pontual nesse ponto. Exato. Então, é um pouco mais complicado. A linha, ela é muito mais difícil de você enxergar, eu diria. A grande questão é que sim, eu concordo, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Igual eu te falei, a gente sente, a gente vê, a gente tem não só esse viés, mas a gente tem informações e dados que mostram isso. E assim, é difícil, sabe? Sei lá, saber qual que vai ser a moeda que vai de fato substituir.
Se vai ser essa situação de Bitcoin Bonds, por exemplo, se vai ser esse aprisionamento aonde eles vão dar uma moeda lastreada em Bitcoin, a gente não sabe, né, o que vai ser, mas a grande questão é que a gente consegue ver, né, nas entrelinhas, na inflação, na má gestão do dinheiro público e de vários outros países aí, que cada um tem o seu banco central, né, em tese para gerir a sua moeda aí, e aquela brincadeira que é manter, né, o poder de compra da mesma, sendo que nenhum deles está fazendo isso. A gente vê eles assim, cada vez. Eu diria assim, eles ficam com a reputação mais frágil à medida que o tempo vai passando, porque você tem cada vez mais e mais pessoas vendo que essa gestão talvez não é tão assim, sabe? E eu não estou falando, olha só, eu não estou falando de Bitcoin, de bitcoinheiro, de o cara entrar em cripto, não. Eu estou falando da gestão da moeda fiduciária normal. Uma comparaçãozinha, por exemplo, real e dólar. Eu estou com um gráfico aberto aqui agora, eu estou vendo aqui o SDT BRL a 5,28. Cara, tá completamente descolado da realidade. E aí você Houve, começa. desculpa a pergunta, houve alguma coisa para essa subida de uma hora para outra? Assim, alguém deu uma declaração extra das coisas bizarras ou não, né? Parece Porque que tem a ver um pouco com a situação atual dos Estados Unidos e Trump, mas Hum, as ingerências, né, do governo brasileiro acerca de Haddad, Lula e etc. Parece entendi. ser. Ou não sei, mas se você for olhar, cara, o longo prazo do dólar para o real ele cresce. Sim, sim. E aí entra o que eu ia falar, né? Por mais que você tenha alguma crença, né, no Banco Central brasileiro, como por exemplo, o mantenedor da moeda real, é você olhar para fora e você ver que em outros lugares você tem muito mais poder de compra. Eu não estou falando em você, ai, converter meu dinheiro, converte aí de dólar para real, quanto que dá? Ah, é 30 mil por mês? Não, tá rico. Não é isso que o pessoal costuma fazer, né? Uhum, Essa conversão direta e tal, não é sim. essa coisa. É você ter mais poder de compra em outros lugares que você não vai tendo. E aí você gera com isso, né? Eu tenho visto em algumas pessoas essa descrença na capacidade, né? Não só do governo, como do Banco Central, de fato, pô, manter aquela moeda num patamar interessante de poder de compra. E sim, hoje eu vi um negócio que eu achei super interessante no Twitter que tem relação a isso, né? Eu fiz recente essa semana algumas postagens mostrando, gente, olha só, o dólar tá descolando do real, essa narrativa de que a bolsa brasileira tá barata, ela é falaciosa Uhum. e, tesouro comprar tesouro direto IPCA mais não sei quantos por cento, tem uns caras falando que é bom, gente, não é bom porque você não tem essa rentabilidade que você imagina, né? É o que a gente explica na aula de títulos públicos lá no Fold. Mas um cara comentou um negócio que eu achei maravilhoso, que era assim, vocês estão falando aí de comprar bolsa porque tá barata e IPCA mais não sei quanto, o cara que comprou título público na Argentina 3 anos atrás e ganhou mais 100% por mês, ele não tá feliz. É, E é essa a ideia que o pessoal não tá vendo. pois é. E isso, né, assim, é uma crise brasileira, mas que é medida com uma métrica de um dinheiro que também está em crise, né? Essa crise começou com a formação do Fed, né, lá em 1913, foi agravada, né, a impressão de dinheiro foi agravada com a Grande Depressão e o novo acordo, né, o New Deal, onde ao invés de cada banco central ter a sua moeda lastreada em dólar, desculpa, em ouro, ele lastrearia em dólar os Estados Unidos seria esse grande custodiante mundial do ouro, ele garantiria esse resgate em ouro. E isso foi diminuindo até o Nixon, né? A Segunda Guerra Mundial veio, então, enfim, aumentou-se a dívida, né? Era um esforço até nobre e eu diria necessário depois do que eu li em Salamanca,
né, na escola de Salamanca, que o bom governante tem motivos para inflacionar o dinheiro ou criar um dinheiro do nada em momentos de crise, quando você tem uma iminência de guerra que pode te levar ao colapso, né? Especialmente se você ainda está num lado que defende a liberdade de individual, essas coisas. Só que isso tem que ser temporário, e aí entra o grande problema, né? Aonde é temporário, né? Num governo nunca tem uma solução temporária, né? Sempre a solução temporária é sempre a mais definitiva de todas, né? Né? Não existe nenhuma medida governamental temporária que não venha a ser definitiva. É uma coisa assim, né, Não Thomas tem, não Sowell? tem coisa mais definitiva do que uma medida temporária de governo. É. Mas é bem isso, né? Então, você tem essa escalada, essa reconstrução de guerra. Você tem, depois disso, né, programas sociais e da década de 70, a Guerra do Vietnã, ou seja, tudo muito justificado ainda e tudo motivos muito nobres, mas esta impressão de dinheiro, essa desvalorização da moeda, sempre teve o objetivo nobre, mas nunca teve a nobreza de ser diminuído depois, né? De fazer a coisa certa, que é diminuir esse dinheiro depois, tirar ele de circulação, destruir esse dinheiro e elevar o padrão de compra, né? O poder de compra daquela moeda. Isso não é feito. Até o final, né, em 1971, que está lastreado em nada, né? Estamos suspendendo. Engraçado que, como político, né, o Reagan fez muito bem, estamos suspendendo a conversibilidade, então não vão mais, os bancos não vão mais resgatar ouro. E para o cidadão comum isso não quis dizer absolutamente nada, né? Mas era o sistema mais perverso monetário conhecido, que se repetia na história. E nós já estamos aí há 53 anos praticamente nesse sistema. E as crises financeiras posteriores, como 2008 e Covid, mostraram a capacidade da impressora em imprimir dinheiro a rodo. E hoje a dívida americana já passa dos 31 trilhões de dólares, né? Um volume completamente impensável, né? Se você pensar e juntar 500 mil reais durante todo o dia, ter 500 mil reais a mais, desde o descobrimento do Brasil até hoje, você não teria 1 trilhão de dólares. Então, é uma quantidade de dinheiro absurda de se pensar. E essa dívida só vem crescendo, né? E cada vez mais bate no teto, aí o Congresso vai lá e eleva o teto, e aí a dívida vai se tornando impagável, né? São dois tópicos aqui que eu queria falar, Claro. né? Primeiro que quando você... Existem várias representações que a gente vê às vezes na internet aí, né? Tipo aqueles videozinhos e tal, que ele vai colocando, né, em bloquinhos de dinheiro, igual aquele menino do Ideias Radicais está fazendo com os copos. E aí ele consegue mostrar, né, o quanto de dinheiro que é a dívida americana. E tipo assim, quando a gente fala que ela é impagável, é porque ela de fato ela é impagável. Tipo assim, é impagável mesmo. Cara, olha, não tem você pode colocar outras 10 Amazon lá nos Estados Unidos de novo que não vai pagar a dívida. É uma coisa absurda. Então, assim, é interessante quando você vê nesses esqueminhas assim, né, para você ter um pouco da dimensão do problema, né? Sim. E o segundo ponto também que eu acho assim, que é interessante a gente avaliar, como eu tinha falado no início, né, acerca do negócio do vídeo do Ray Dalio, né, que ele traz aquela temporalidade de mais ou menos 150, 200 anos, até que as moedas troquem, etc. O que acontece? Você... Tipo assim, pode ser que a gente agora tenha uma temporalidade diferente, porque a gente não tem mais o lastro ouro. E o estudo do Ray Dalio para trás, você tinha
à época das outras moedas, alguma forma de lastro, porque você não conseguia produzir a rodo, e quando se produzia demais, trocava-se. Ah, saiu de sal, agora é pimenta. Saiu de pimenta, agora é prata. Quando você consegue produzir demais aquela moeda que é usada como moeda de troca, eventualmente as pessoas mudam, porque ela deixa de ser moeda de troca. Agora que a gente não tem lastro nenhum, será que está valendo, né, o estudo do Ray Dalio nesse tempo? Por que não um tempo talvez mais curto, para que haja essa mudança, para que haja essa quebra, essa desconfiança, às vezes a nível mundial, visto que as pessoas têm mais acesso a mais fontes de informação. Hoje em dia, o mundo está muito mais interconectado, sabe? Tipo assim, são possibilidades, né? Uhum. Tem uma. Acho que vale a pena trazer aqui, né? Para quem conhece, eu posto bastante lá no Twitter sobre o impostômetro, né? Principalmente mostrando que não é só poupando que a gente consegue desinvestir, né? Do sistema fiduciário. Mas tem um site antigo, inclusive, assim, acho que é mais antigo que o impostômetro. Chama-se US Debit Clock, né? Relógio do débito americano.org. E ele mostra esse débito nacional crescendo, né? No momento ele está em 34,7 trilhões de dólares, um débito por cidadão de 103.279 dólares e um débito por pagador de impostos, né? Porque você tem pessoas que não estão no mercado de trabalho, enfim, né? Pessoas que não. Como tem no Brasil, aposentados e tudo, já está em 266 mil dólares, levando em conta que salário médio lá acho que fica em torno de 40 mil dólares, então já são aí seis anos, né? 6 vezes 4, 24. Quase seis, um pouco mais de 6 anos de renda exclusiva por cidadão para pagar essa dívida, né? E ela já está em 122,28% do PIB no momento da gravação deste episódio, ou seja, é mais do que tudo que os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, faz em um ano. É esse o tamanho só da dívida. Então é um negócio realmente bizarro de se acompanhar. É um relógio ainda mais angustiante do que o impostômetro, né? Porque também mostra taxes, né? Impostos e tudo. Então você fica olhando assim, é um negócio e aqueles números correndo é realmente algo angustiante de se ver, né? Então, mas é isso que a gente está falando, né? Talvez é essa coisa, né, angustiante, problemática para a gente que já tem esse viés e já Sim, consegue imaginar, né, que tem esse problema, né? Assim, a gente já entende esse problema. Tem muita gente que não entendeu, né? Às vezes deposita demais a confiança na moeda fiduciária a ponto de achar que não existem alternativas, como, por exemplo, a gente usa o Bitcoin como uma belíssima alternativa, mas acreditam que, assim, se você, sabe, se você não está em real, você tem que estar em dólar, né? E é o que a gente está mostrando aqui, tentando, né, embasar e mostrar é que todo governo está fazendo isso, está emitindo dívida, está gerando inflação, está desvalorizando a moeda, e assim, talvez a diferença do dólar para o real só é a taxa na qual isso acontece, mais nada. sim. É, os Estados Unidos, né, por essa questão, né, eles têm o que se chama de privilégio exorbitante, né? Eles imprimem uma moeda que é, né, ou até era até 1, 2 anos atrás, demandada por todo mundo, né? É muito recente esse questionamento, esse aumento exponencial quase da busca pelo ouro, novamente, pelos bancos centrais. Antes era basicamente, por exemplo, o Banco Central do Japão é um dos que mais detém títulos de dívida pública americana, e todo mundo ia um pouco nesse caminho, né?
que era a segunda maior economia do mundo, né? Então você tinha essa demanda muito grande por dólar, e hoje isso vem caindo, o que significa que as impressões de dinheiro que estão acontecendo nos Estados Unidos vão começar a recair diretamente sobre a própria economia deles com uma velocidade muito maior, porque não há tanta demanda mais por dólar como havia, Cara, isso é né? bem observado. Eu não tinha pensado nisso. É, eles vão começar a sofrer, né? Porque assim, eles vão. É como o Brasil imprimindo dinheiro. Qual que é a demanda internacional por real? Zero. Não tem. Se o dólar começa a perder essa demanda, quando ele imprime, a coisa vira inflação muito mais rápido, né? Por exemplo, em 2008, né, essa coisa demorou muito para refletir em alguma forma de inflação que impactasse direto o orçamento. Por quê? Porque todo mundo estava ainda demandando dólar, né? As liquidações eram todas finais em dólar, até o momento que isso começou a ser contestado, né? Que a gente ainda não tem o Bitcoin como uma reserva de valor relevante mundial, né? A gente está salvando basicamente indivíduos ainda, né? São pessoas que entendem esse potencial, investem e têm esse ganho de poder de compra da moeda ao longo do tempo. Mas a gente tem no ouro. Então o ouro está sendo comprado. Veja bem, os bancos centrais não estão pensando que isso vai valorizar, eles estão pensando que isso não vai perder valor ao longo do tempo. Por quê? Porque É a eles já bela estão perspectiva. vendo a perda de valor do dólar, né? Então, assim, o que eu tô com esse título aqui? Eu vou trocar ele por ouro porque eu não perco dinheiro ao longo do tempo, né? Eu consigo ter uma reserva, eu consigo. Vira cada um por si, né? Então a gente está numa hora que as pessoas voltam ao que funcionou na história da humanidade até o presente momento para preservar valor, que é o ouro. E se elas continuarem acreditando nisso, vai continuar acontecendo, independentemente do Bitcoin ser uma tecnologia melhor. Mas tem uma coisa que às vezes os mais xiitas com o Bitcoin não entendem, é que não é uma competição pela melhor tecnologia. Não é a melhor tecnologia que vai levar tudo. É o que as pessoas disserem e usarem como dinheiro que vai levar tudo. É, Tanto é que um papelzinho impresso desde 1970 sem lastro nenhum é que tinha todo o dinheiro do mundo, que as pessoas ainda assim demandavam dólar, né? não tem jeito, né? O livre mercado decide a melhor moeda. E a gente só teve o ouro como a moeda decidida pelo livre mercado e foi uma Sim. maravilha, né? E aí, se o mercado assim decidir pelo Bitcoin, que ótimo, né? Vai ser bom pra gente. Mas acerca do ouro, cara, eu tava tentando até pesquisar aqui algum dado acerca do aumento da reserva de ouro nos Estados Unidos nos últimos meses. Eu tenho ouvido, lido assim, né? Eu não consigo falar em dados corretos, que a China também estava comprando mais ouro recentemente, né? Sim, a E China é a que realmente, mais compra, Estados Unidos nem tanto, mas a China é porque a os que Estados Unidos parece que já tem mais. muito, né? É o Então, maior detentor já, né? é o maior detentor do mundo. Então, assim, tudo bem, mas de toda forma, né, é interessante essa perspectiva que, querendo ou não, cara, os governos, eles conseguem, governos bons, sim, governos maiores, eu diria, né, não vou dizer como o governo brasileiro, mas alguns governos que têm uma participação geopolítica muito maior, como, por exemplo, né, China e Estados Unidos, eles conseguem ter uma visão um pouco além do alcance, né, Sim. nesse sentido, não só de, por exemplo, estar comprando ouro, porque eles sabem que a moeda deles não tem lastro, eles sabem que a dívida deles é impagável, e eles sabem que a hora que as pessoas começarem a usar outra coisa que não a moeda deles, eles vão começar a perder poder de compra, sabe? Eles não são burros o suficiente para não ver isso. Eles conseguem ver isso. Eles só não vão demonstrar isso. Essa que é a realidade. E e assim, e puxando, né, mais para o nosso lado, você também vê esses países, como por exemplo, né, Estados Unidos, Europa no geral e China,
Esses caras, eles têm uma carga muito pesada em, porra, mineração de Bitcoin, cara. Então, assim, Sim, eles já estão meio que, assim, cerceando, eu diria, porque são boas alternativas, entendeu? uhum, Eu não sei se eles veem o Bitcoin como essa alternativa à moeda fiduciária deles. Acho que eles nem querem aceitar essa realidade, mas não dá pra gente negar. É a teoria dos jogos, no caso. Você não pode exato. negar que esse negócio não vai dar nada, portanto não vou entrar nisso. Olha, Entendeu? só para falar dados da China, do terceiro trimestre de 2022, ela saiu de 1.950 toneladas métricas para o primeiro quadrimestre de 2022 para 2.260 toneladas métricas de ouro. Ou seja, meteu a mão mais de 10% nas reservas, é muito ouro para um país tão grande, né? Que já tinha, não é? Não é um cara que tá, tô comprar minha primeira barrinha aqui, não, já tinha, né? Então tá enchendo a mão de ouro mesmo, botando, né? Tira o ouro da terra, enterra de novo, né? Separa, purifica e enterra de novo. Então eles estão realmente e está sendo um cenário de outros bancos centrais fazerem o mesmo. Então isso significa que há uma desconfiança maior com o dólar. E nós estamos num momento assim, né? Com os Estados Unidos com essa dívida impagável nesse momento, perdendo o privilégio que ele tinha da demanda mundial de dólar. Ou seja, agora a impressão tende a cair diretamente sob inflação e corrosão do poder de compra do americano, que é grande ainda, né? O poder de compra do americano é muito grande, né? Ele é maior do que a maioria dos países da Europa, porque você tem um país com poucos impostos, com produtos muito baratos e pessoas ganhando muito proporcionalmente. Então você tem esse poder de compra grande na mão da população. E a hora que isso começar a ser impactado sistematicamente por políticas que são, né, assim, a gente tem, né, os democratas numa abordagem mais keynesiana, os republicanos numa abordagem mais monetarista, mas ambos a favor do Banco Central e da impressão de dinheiro, né? Então é um problema meio sério que vai levar à dilapidação do poder de compra do americano, né? E isso vai se refletir diretamente nas políticas do país com uma dívida que já é impagável, né? Vai chegar uma hora que não vai ter como pagar esses juros porque ninguém mais vai querer essa moeda. E a hora que a pessoa começar a não demandar mais essa moeda, aí o problema sai de progressão, vira uma progressão geométrica, sabe? De escala de problema. E aí a coisa não vai durar muito realmente. Eu acho que o grande problema, né, ele virá. E assim, é, isso tem no livro do Safe Jim, por exemplo, do padrão Bitcoin, isso Uhum, tem no livro do Rothbard lá, né, o que o governo fez com o nosso dinheiro também, que acerca, né, de moedas no geral. Quando você entra nesse ponto de você não demandar mais aquela moeda, no ciclo oferta e demanda, que é o que governa tudo no mundo, se você não tem demanda por aquela moeda, ela começa a perder valor. A falta de demanda por ela virá por inúmeras coisas. Uma delas é esse desinteresse que você falou. Outra sim. delas pode ser, porque pô, os caras têm uma dívida muito grande. A outra pode ser, porque eles estão financiando guerra, sei lá, qualquer coisa. Uhum. Quaisquer motivos que vão diminuir a demanda por aquela moeda. E aí você passa, então, né, a chegar nesse ponto de ter uma moeda sem demanda a nível mundial.
E aí ela começa a perder poder de compra e volta ao que a gente estava falando no início. Você passa então a ter gradativamente um desinteresse. Um setor desinteressa, outro setor ainda interessa, mas aí ele já começa a buscar alternativas, e aí você vai tendo então essa perda, né? Um pouco mais, assim, uma perda devagar, mas que está acelerando, do poder de compra da moeda. E aí você chega nessa realidade que a gente vive hoje, por exemplo, do Brasil, por exemplo, da Venezuela, da Argentina, que seja, da Turquia, onde você tem moedas que, poxa, não tem demanda, ninguém confia mais na moeda, e aí já Sim. é o extremo, né? E mais traz aquilo que a gente falou no início, que é uma linha muito tênue, onde você não enxerga o limite de quando acabou a crença naquela moeda e quando ainda tem a crença e as pessoas vão ficar nela por, sei lá, mais X prazo, X anos, entendeu? Tem uma coisa dos Estados Unidos, né? Que, principalmente assim, o dólar ainda tem muita demanda, especialmente em países mais pobres, né? Se uma pessoa chegar para você, você está prestando um serviço qualquer no Brasil, a pessoa chega assim, posso pagar em dólar? Ah, pode. Né? Num país africano qualquer, ó, tô aqui com dólar. Quer? Lógico que quer. Né? Porque é muito melhor do que a moeda local. A Argentina é assim, você paga muita coisa em dólar. Argentina, Venezuela, A né? Se você quiser. Venezuela. E assim, no Brasil, eu não sei ainda, tem muita gente que usa real. Mas, assim, eu não mexo com dólar, mas eu mexo com USDT. Eu Uhum. fico, eu passo um mês em USDT e só vira real que eu tenho que pagar a conta. Pois é. Assim, é nesse sentido, porque, cara, e eu tô ganhando mais dinheiro que todo mundo tá pagando em UF, porque o tanto que o dólar tá subindo, putz, É verdade. Não, não, mas é assim, sério. eu tô falando que assim, o dólar ainda tem essa demanda em países muito mais pobres, né? Mas pra Aqui você gente não aqui é chega mais na força. Europa, você não chega assim, posso pagar em dólar? O cara vai olhar, não, paga em euro, pô. Né? É, Então você ainda tem isso. E isso ainda vai durar algumas décadas, por quê? Porque se os Estados Unidos está fazendo uma má gestão, o Brasil está fazendo pior, a Venezuela está fazendo pior, a Argentina, Peru, toda a América do Sul está fazendo pior, entendeu? Então você tem uma grande população do mundo que ainda tem um interesse, assim, prefiro poupar em dólar, mesmo sabendo que ele está desvalorizando, porque a minha moeda desvaloriza muito mais, né, do meu país desvaloriza muito mais do que isso. Então vai demorar para isso massificar em termos assim, deixa eu procurar uma outra reserva, né, um Bitcoin, um ouro da vida, vai demorar essa confiança, ainda o dólar ainda vai ter esse privilégio por um tempo maior, inclusive até do que os próprios governos, né? O governo do país pode já estar comprando ouro, mas as pessoas ainda vão estar preferindo dólar do que a moeda local. Eu acho que ainda tem esse tempo. Os Estados Unidos ainda tem esse privilégio por um tempo ainda. uma coisa que eu acho que pode, assim, dar uma sobrevida para o dólar é uma ideia também que é explicada nesses dois livros que eu citei, tanto no do Seyfedin quanto no de Rothbard, e até, eu acho que está na aula 1 até do Clube de Estudos lá no Cripto TV, né? Quando o Seyfedin fala de dinheiro e etc. Num livre mercado, se o mundo fosse um livre mercado de moedas nacionais, 200 e tantos países migrariam certamente para dólar, euro, libra e franco suíço, que são uma das quatro moedas com mais poder de compra hoje no mundo. E aí o que acontece? Num livre mercado, você teria essas poucas moedas circulando e todas as outras elas deixariam de ser usadas. Então, assim, à medida que você facilita o acesso das pessoas a moedas diferentes, o que não era comum no Brasil aqui há 10 anos atrás, que era você investir em dólar ou ter dinheiro em corretoras americanas ou essas contas igual é a Wise e a Nomad, por exemplo, Sim. hoje você consegue fazer com facilidade.
E à medida que isso vai facilitando, você vai ter cada vez mais e mais pessoas com um percentual do patrimônio delas em qualquer coisa que não a moeda nacional deles. Então, assim, isso pode trazer uma longevidade para o dólar, visto que você vai ter outras 200 nações, 200 mais nações que vão olhar e vão falar assim: ah, vou ficar no meu dinheiro não, eu vou ficar um pouquinho em dólar. Pô, pode ser Uhum. uma parte, não precisa ser muito não. E aí começa a fazer o sentido e pode dar um pouco mais de longevidade. Um outro argumento que tem nessa parte é o seguinte: a facilidade de acesso. É muito mais fácil a pessoa usar e ter acesso a o SDT, por exemplo, do que dólar de verdade. Dólar na sua conta, mesmo que seja uma fintech, porque o dólar é muito regulamentado, o SDT não, é só uma carteira. Essa facilidade de acesso pode fazer com que as pessoas passem a usar esse tipo de moeda, que por mais que seja lastreado em dólar, né, Muito bem já colocado. traz para a questão da cripto, né? Sim, E e essa vai. facilidade. Ah, Não, não, e vai colocar uma empresa privada com a maior detentora dos títulos americanos do mundo, né? sim, exatamente. E isso aí, que é o que eu falo muito, né? Que o pessoal é meio que resistente para entender, é que o cara que ele tá usando o SDT porque é de mais fácil acesso para ele e é lastreado em dólar, que não é a moeda bosta do país dele, é um passo, cara, que ele tá de, pô, beleza, o meu USDT ainda é lastreado numa moeda de um governo, que, pô, pode falhar igual do meu governo falhou. Qual delas que não é? Pá, Bitcoin. O cara tá um swap away de ter aquele Bitcoin, de, pô, tá valorizando, tá sendo uma reserva de valor, eu consigo não ter meus fundos bloqueados, não tem uma empresa por trás, e o cara começa a se abrir a esses conceitos, a chegar nesse ponto aonde, né, você Sim. vendo essa desvalorização, dificuldade de acesso, etc., pode fazer com que chegue nesse ponto, né? Existem 50 tons muito interessantes entre o Bitcoin e o fiduciário, né? Pessoas precisam começar a explorar isso, né? Um pouco de amarrações, etc., mas tudo bem. Exatamente. Né? É um pouco menos sodomizado ou mais sodomizado. Tem um Mas existem 50 sadomasoquismo ali no tons. meio. Existem, mas assim, a piada é válida, porque assim, existem intermediários entre coisas que você está. Lógico, assume um certo risco num ponto, assume menos risco num outro, mas te coloca num mundo onde você começa a ver que existem dinheiros privados. E uma vez existindo dinheiros privados, né, ou dinheiros que não possuem nenhum banco central por trás e nem o monopólio estatal por trás, abre-se um mercado né, de opções e de situações onde a pessoa começa a entender diferentes tipos de dinheiro, ter uma compreensão maior sobre o que é uma moeda e, eventualmente, óbvio, vai chegar na melhor opção, que no momento é o Bitcoin, né? E creio que continue assim, mas eu acho que esse é um ponto bem interessante de ser explorado, né? É, é bom o povo ir avaliando essas coisas igual a gente fala. Não é acreditar no que a gente fala, não. Olha os dados, só isso. Pois é. Antes de irmos para a notícia do dia, quero agradecer. Nós estamos chegando a quase 500 pessoas, 500 participantes do nosso grupo do Discord. Tem acontecido discussões muito interessantes. Eu tive alguns dias um pouco afastado, ainda tô com umas questões pessoais aí para resolver, mas tenho acompanhado, às vezes vou lá, dou uma respondida, nem que seja de madrugada, assim, antes de dormir, respondo alguma coisa, mas tem acontecido discussões muito interessantes. Inclusive, uma recente que coloquei sobre questões de seed signer lá, né? Que tá na hora de aproveitar a compra de equipamentos com menos de US$ 50 da China, porque isso em breve vai acabar, né? A taxação já passou o texto da lei, então tá na hora de quem quiser fazer isso mais a longo prazo, comprar não só um, mas vários,
né? Inclusive agradecer a Sid Signer que gentilmente compartilhou o post, até colocou a tradução em inglês, achei bonitinho da parte deles. Não devem ouvir em português, mas fica de qualquer forma um agradecimento. Mas É, vamos à notícia, né? famoso. 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 Gente, o é o novo famoso do podcast. Ah, vamos à notícia. Eu acho que é interessante porque tem a ver com a nossa situação. Joe Biden tenta se aproximar de investidores em Bitcoin e criptomoedas. Participantes do mercado acreditam que o Bitcoin pode decidir as eleições dos Estados Unidos pela primeira vez na história. A foto da notícia é o Joe com uma caneca que representa ele com laser eyes. E é o ano 2024. A notícia fala, né, da mudança de postura acerca do governante, esse em questão, para se aproximar das criptomoedas. Isso é interessante porque a gente estava falando agora, porque cabe muito naquilo que a gente falou da teoria dos jogos, onde talvez eles estão vendo que é algo que já ficou grande o suficiente que você não pode mais ignorá-lo, e Uhum. talvez avaliar como uma opção, talvez uma pequena porcentagem de portfólio, uma forma de você guardar dinheiro, manter valor, etc. E Pode ser que se, ele pense isso, pode ser que não, né? Mas e se você proíbe, provavelmente já estão começando a ver que perde capital político, né? é, E isso para político é a coisa mais importante. O próprio Trump já deu declarações que vai incentivar o uso de Bitcoin, vai garantir a autocustódia, né? Vai incentivar a autocustódia e garantir. Falas que, sinceramente, me parecem ainda um tanto decoradas, né? É o que precisa dizer para agradar o meu público, né? Mas principalmente por essa questão de marketing, de estratégia, de não perder capital político, falando em proibição, regulamentação, nem nada disso. Né? Falou também garantir o mercado de mineração e coisas nesse sentido. Então, é legal que o Bitcoin já chegou nesse ponto, já está começando a ser decisório nos Estados Unidos, né? No quem vai ocupar a Casa Branca. exatamente. E assim, eu como bom libertário, eu não acredito na fala de nenhum dos dois, né? Eu acho que Exatamente. eles falam sobre a Bitcoin e criptomoedas pura e unicamente para ganhar uma parcela de votos só. Uhum. Mas eu não acredito em nenhum dos dois, né? Para mim, tanto faz quanto tanto fez, né? É, A grande questão. Fale. não, é só para dizer que assim, a eleição americana ela é decidida por um número muito pequeno de eleitores, né? É convencer uma pequena parcela dos eleitores quem vai mudar de lado. Porque você tem os extremos, né? O cara que é democrata extremo, o cara que é republicano extremo, que não vai votar num democrata por nada nesse mundo e outro que não vai votar num republicano por nada nesse mundo. Mas existe uma faixa que é onde eles tentam pegar esse filamento. Eu diria que não chega a 4% do eleitorado. Né? Ele é decidido numa fração muito pequena, em estados muito pontuais, que são os estados que eles chamam de estados meio que indecisos, por assim dizer. Swing States. Isso, exatamente. Que eles podem estar de um lado ou podem estar do outro, e isso é fundamental nessas eleições. E essa questão desta liberdade, em termos de criptomoedas, investimentos e afins, é um desses pontos que pode arrastar e fazer um Estado pender para um lado ou para o outro. Eu acho isso um ponto interessante, que é nesse nível de detalhamento que a coisa tá, e é esse nível de importância que o Bitcoin está chegando. Isso é interessante. Né? E o mais interessante, assim, uma coisa também interessante relacionada a isso são essas nuances que a gente vê a nível mundial, que à medida que alguns países, em algum momento, eles falaram em sanções, ainda fala-se em sanções para algumas coisas dos Estados Unidos, você tem a ação contra muitos usuários de cripto, etc. Você já vê essa permissividade entrando a nível de, pô, presidente.
E Uhum. você vê países muito mais atrasados nesse ponto, como por exemplo, pô, o Brasil, entendeu? Alguns outros mais adiantados, talvez, como é o Salvador, né? Mas e isso vai gerando essas nuances, né, a nível mundial, que vai afetar moedas e mais esse monte de coisa que a gente falou ao longo, né, de hoje. Mas, né, para fechar, né, quando a gente fala realmente de dívida, a grande questão, dívida americana, ela é impagável. Talvez eles já estejam migrando, né, ou andando para coisas que possam ser uma salvação. E assim, quem tem olhos que veja, né? Tá um pouco na cara. Sim. Bom, é isso. Lembre-se, gostou, deixe o seu joinha ou 5 estrelas se estiver ouvindo esse episódio. Não deixe de participar do nosso grupo no Discord, as discussões, aprofundar essa discussão lá, levar dúvidas, enfim. Quiser participar, mandar pergunta para a gente gravar, o nosso bloco podcast responde, também será muito bem-vindo. E lembrando, né, se quiser deixar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg. E vamos ficando por aqui e tchau.